Atenção, cristão! Você viu o episódio final de Ironheart da Marvel? Eles colocaram Mephisto, o tão aguardado diabo do universo Marvel, com uma aparência muito parecida com a de Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo. Além disso, a série está cheia de magia disfarçada de tecnologia. A Bíblia já nos alerta. Satanás se disfarça de anjo de luz, como diz lá em 2 Crônicas, capítulo 11, verso 14. Não seja enganado. É isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu não recomendo essa série. Fuja da aparência do mal. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje quero trazer uma crítica importante com o episódio final da série Ironheart da Marvel. E preciso ser direto, eu não recomendo essa série, especialmente para quem é cristão. É claro que a gente sempre faz uma avaliação, uma autoavaliação. Eu, como pastor, eu tenho que orientar as minhas ovelhas. Nós somos livres para assistir o que a gente quiser, né? Mas a gente sempre acompanha o desenvolver desse sistema que já tem entrado assim nos filmes há um bom tempo, né? É claro que tudo coopera para que o anticristo venha se manifestar. Então, a gente tem que sim, com equilíbrio, né? Com equilíbrio, a gente tem que ver todas as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E, ultimamente, desde do advento da internet, do YouTube, a gente tem que ficar com muito cuidado com os nossos filhos e prestar atenção no que eles estão assistindo, porque as informações elas vêm muito rápidas, a desinformação também, e a desinformação dentro do meio evangélico, então nós temos que tomar muito cuidado. Então, o diagnóstico que eu vou dar aqui, eu quis assistir, apesar, porque tem muito ideologismo, né? O wokeismo está presente nessas obras, infelizmente, a forçação de barra, como a gente fala, a forçação de barra, de querer empurrar algumas ideologias. Então a gente tem que tomar muito cuidado, com equilíbrio, mais uma vez, sem fanatismo, a gente tenta ver essas... como acontece dentro da arte, essas coisas a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então o Ironheart, eu já digo para você, eu não recomendo essa série, e eu sei que quando a gente fala, vai assistir, né? Mas esse é o nosso papel. Como eu tenho várias outras séries, vários outros comentários, que às vezes eu insiro nas minhas pregações, para justamente alertar os pais em relação aos filhos. Como eu disse, eu não posso proibir, quem sou eu para proibir? Eu não posso dizer que é pecado, né? Mas eu estou aqui para ajudar. Então vamos lá. Eu assisti porque falaram que apareceu o Mephisto. O Mephisto ele é o diabo da Marvel, né? Mas é um diabo nos quadrinhos, né? Ele não tem chifre, mas ele é tudo vermelho. Aquela visão grego-romana do diabo, né? Mas vamos lá. Qual que é a minha avaliação geral dessa série ou desse episódio específico? Eu nem quis assistir o resto. Ironheart ela foi vendida como uma série sobre tecnologia, que une ali a juventude e a inovação, né? Mas o que vimos na verdade foi uma narrativa cada vez mais recheada de magia, ocultismo e espiritualidade distorcida. A Marvel, na verdade, já vem tentando normalizar e até romantizar o mal, a magia, muitas vezes associada à tecnologia. Como se fosse tudo a mesma coisa, né? Como se tecnologia e magia fossem a mesma coisa. Mas para nós cristãos, isso é muito perigoso. O mal está sendo maquiado com um brilho tecnológico. E muitos assistem sem perceber a profundidade espiritual daquilo que está sendo transmitido. Na verdade, a gente está lá, pode prestar atenção. Nós que temos um pouco os olhos mais abertos, os olhos espirituais abertos, por isso nós temos que estar revestidos e protegidos, a gente começa a perceber algumas coisas ali, né? Em tudo, gente, tudo que a gente for assistir, a gente vai encontrar alguma menção, alguma provocação. O que a gente tem assistido, não só na Marvel, mas em várias obras, é uma desconstrução mesmo, né? É um anticristo tecnológico, né? Um anticristo de inteligência artificial, um anticristo virtual, porque tudo quer negar, quer ser parecido, e a Bíblia fala que o anticristo ele quer ser parecido com Cristo, né? Ou até superior, mas desconstruindo Cristo e construindo uma imagem mais bonitinha, mais aceitável, né? Querendo associar, tirando fora a religiosidade, a dureza da lei,
E a gente que é cristão, a gente entende que nós vivemos pela graça, né? Vai lá, sobre o Mefisto, por exemplo. Chegou esse vilão que estava tão aguardado em vários outros. Eu sou um fã da Marvel e consigo discernir o que é bom, o que é ruim para mim e até para minha família, para nós assistirmos, né? Então o Mefisto é o diabo da Marvel. A sua introdução no último episódio é extremamente simbólica. Visualmente ele aparece com traços que lembram fortemente Jesus Cristo. Isso que me chamou a atenção quando eu estava assistindo lá. Eu falei, não é possível eles terem feito isso. Fizeram. Cabelo longo, barba, semblante calmo, né? Roupas longas e claras, ele aparece com escuro, aparece com claro, né? E aqui que entra a minha principal crítica. Para que isso? Se formos ver a imagem de Mefisto, né, como eu já disse, ele está de cara lavada nos quadrinhos, sem barba ou bigode. Aparece a maioria das vezes como a sua forma igual do diabo mesmo, né? Mefisto, o diabo. Vermelho, só que sem chifre, como eu já disse, né? Parece controlar o inferno, mas nós sabemos que o inferno e o fogo foram preparados por Deus para punir o diabo e os seus seguidores. E ele não reina lá. Nesse último episódio, é quase como se eles estivessem tentando inverter os papéis, né? Apresentar o mal com a aparência do bem. E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22, diz assim, ó, abstende-vos de toda aparência do mal, fugi de toda aparência do mal. E isso não é apenas uma escolha estética, que escolheram essa estética, né, de Satanás, aí, de Mefisto. É um ataque simbólico direto à nossa fé cristã. E aí, um terceiro tópico aqui que eu levantei. O perigo da inversão espiritual. Como diz 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. O próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Não é tão latente, querido, não é tão gritante, né? E é isso exatamente o que está acontecendo aqui nesses episódios de Ironheart. Essa inversão simbólica pode confundir o espiritual da pessoa que é fraca na fé. Pode dessensibilizar, né, o cristão distraído. Tem muito cristão distraído. E pior, pode abrir portas espirituais perigosas para quem consome esse tipo de conteúdo sem discernimento. Eu tenho vários relatos de pessoas que assistiam filmes de terror, cristãos que assistiam filmes de terror e de repente o ambiente da sua casa foi mudado espiritualmente. De novo, a gente tem que viver essas coisas com equilíbrio, sem fanatismo, mas temos que alertar. E realmente a gente percebe essas coisas acontecendo porque são brechas espirituais que nós vamos permitir. As brechas espirituais que nós vamos dando permissão para o inferno entrar na nossa casa. Mas isso não vai acontecer em nome de Jesus. Esse é um alerta para nós cristãos. Se você é cristão, eu recomendo que você não assista a Ironheart. Aliás, vários que eu posso citar depois. Não é apenas entretenimento inofensivo. Com equilíbrio estamos pensando isso. É uma obra carregada de elementos que distorcem a verdade espiritual e confundem a identidade do mal com a aparência do bem. É uma série cheia de magia, cheia de invocação do mal. E, curiosamente, como tem acontecido com alguns filmes que eu tenho assistido assim, não há um encerramento com a vitória do bem. Porque todos os filmes a gente tem aquela jornada, né? Começa bem, acontece alguma coisa ruim, aí o protagonista do filme, ele passa o filme todo tentando reconquistar, reaver, se foi derrotado agora vai tentar ser vitorioso, e no final a vitória vem, o bem vence o mal, mas como a gente pode perceber também nesse seriado, parece que as coisas se equilibram. Eles querem colocar o mal no mesmo nível do bem. Não importa. Pode continuar com o mal. O bem não precisa vencer sempre. Parece que estão falando assim, né? E sem contar com várias questões ideológicas, além de posturas de rebelião e falta de respeito dos seus protagonistas, que são jovens. Esses jovens são talentosos, autossuficientes, mas eles se manifestam de uma maneira assim, bem rebelde. A esses episódios, né, nós somos chamados a renovar a mente. Não há alimentar o espírito com conteúdos que... Nós somos chamados a renovar a mente e não a alimentar o espírito com conteúdos que afrontam a nossa fé. Então aqui fica o meu alerta. Discernimento é algo essencial em tempos como os nossos. Bom, então eu vou encerrando por aqui que eu já falei bastante, né? Então fica aqui o meu alerta. Se esse vídeo falou com você, curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui. Até a próxima. Deus abençoe vocês.